Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 6 aqui no nosso canal. E o tema de hoje nós vamos falar de qual que é a rentabilidade que nós vamos receber com os juros mudando várias vezes ao longo do ano. Então, a gente vê aí diversas vezes que sai nas notícias que houve uma reunião em que os juros aumentou, que os juros caiu. E o que acontece então com os meus investimentos que eu tenho, que são atrelados a esses juros da economia, né? Então, o que acontece? A gente vai ver na aula de hoje exatamente todos os detalhes de qual é, afinal, a rentabilidade que a gente vai ganhar. Se num mês os juros tá um, no outro aumentou, no outro diminuiu, o que é que eu vou receber ao longo do ano? Já aproveito para pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, coloquem aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão de vídeo e se vocês ficarem com dúvidas referente a este também, porque eu estou sempre por aqui respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá! Dando início à nossa aula de número 6, então, nós vamos, afinal, aprender qual que é a rentabilidade que nós vamos receber dos nossos investimentos atrelados aos juros básicos da economia, quando a taxa de juros varia ao longo do ano. Às vezes ela cai, às vezes ela aumenta. E o que é que eu vou receber? Como é que eu sei o que é que eu vou receber, tá? Então, primeiro a gente tem que entender, né? Vamos aos nossos conceitos básicos de que Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia brasileira, tá? Com base na Selic é que as instituições financeiras vão definir qual que é a taxa de juros que vão cobrar de juros de vocês e também qual que é a taxa de juros que elas irão rentabilizar o capital de vocês, tá? Então, quer dizer que se a Selic aumenta, você vai ganhar mais se tiver dinheiro guardado e vai pagar mais se pegar dinheiro emprestado ou fazer um financiamento. Se a Selic diminuir, você vai receber menos se você tiver dinheiro guardado, mas também você vai pagar menos se precisar de um empréstimo ou financiamento. Então, a Selic, ela guia as taxas de juros que são negociadas no mercado, tá? Então, não quer dizer que eles vão pagar exatamente a Selic, mas eles vão pagar algo próximo dela ou vão cobrar algo próximo dela, tá bom? Então, sabendo esse conceito da Selic, a gente sabe que o nosso dinheiro que está lá paradinho vai render conforme essa oscilação da taxa de juros, tá? E existe oscilação, e a gente já conhece, né, essa oscilação. Quem define essa oscilação é o Copom, tá? Que é o Comitê de Política Monetária. Ele se reúne a cada 45 dias e define os rumos da taxa de juros para os próximos dias ou períodos, a gente pode colocar aqui também, tá? Então, o comitê, ele vai se reunir a cada 45 dias e ele vai definir se essa taxa ela vai continuar igual, se ela vai subir ou se ela vai aumentar. Como é que esse comitê, ele toma as decisões? Com base no que a economia brasileira está precisando. Se a economia precisa, né, que haja algo perto de fomentar a economia, então, normalmente, ele vai baixar a taxa de juros, tá? Quando ele precisa desacelerar a economia, ele vai aumentar a taxa de juros. Mas isso, obviamente, eu estou falando extremamente resumido. Tem inúmeras variáveis que acabam levando a esses conceitos, né? A reunião, a tomada de decisão do Copom, tá? Então, basicamente é o seguinte, na maioria das vezes, quando se baixa a taxa de juros, é que a gente quer aumentar o emprego, a gente quer aumentar a facilidade ao crédito, né? Para que as empresas consigam fazer financiamentos mais baratos e busque expandir o seu negócio,
Como que isso é bom para a nossa economia? Se ela expandir o seu negócio, ela vai empregar mais pessoas, pessoas empregadas têm dinheiro e conseguem consumir mais na economia como um todo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, taxa de juros baixas. Qual que é o resultado disso, né? Vou colocar aqui. Consumo em alta, crédito barato. Então, inclusive para as pessoas físicas, né, conseguir crédito para financiar a sua casa, ficar mais barato nesses termos, né? Se as pessoas financiam suas casas, elas fomentam o setor da construção civil. Fomentando o setor da construção civil, emprega mais pessoas que têm mais dinheiro, que continua consumindo e assim por diante. Já taxas de juros altas, qual que é o resultado disso, né? Opa, aqui, ó. Consumo menor e crédito mais caro. Normalmente aqui a gente tem desemprego menor, né? E aqui, opa, quando a gente tem taxa de juros altas, né? A gente tem um menor índice de desemprego. O que é que aconteceu na nossa economia agora, recentemente? Então, recentemente, as taxas de juros vieram perto de 2%. Foi isso que aconteceu. E aí, o resultado, né, da gente ter uma taxa de juros tão baixas foi porque eles queriam fomentar a economia como um todo? Também, tá? Mas nós vivemos aí um cenário, né, mais atípico, porque nós tivemos uma crise vinda de um vírus, em que as coisas fecharam, tinha uma dificuldade de vendas, uma incerteza tanto quanto do emprego, quanto de funcionamento das empresas, né? O quanto as empresas iam conseguir se sustentar, ficar em pé, né? Sobreviver neste cenário. E aí a taxa de juros ela veio próximo para 2% para salvar a economia nesse sentido, tá? Tanto para salvar as empresas de conseguir um crédito barato e não fechar. Se a empresa fechar, ia ter desemprego em alta no nosso país, né? Então, eles tentaram salvar a economia como um todo, tá? Mas 2% é uma taxa extremamente baixa para o nosso país. O nosso país é um país ainda em desenvolvimento, né? É um país que não está desenvolvido e ele não tem como ter taxas tão baixas assim por muito tempo. É insustentável pela nossa economia, pela nossa história, né? Pelo que a gente ainda está percorrendo. Realmente, essas taxas de juros que aconteceram agora, desses 2%, foi um cenário bem atípico, bem para salvar tanto empresas, quanto negócios, quanto famílias, de conseguir aí sobreviver o seu negócio, né, as suas coisas, conseguindo empréstimos e financiamentos mais baratos. Que, como a gente viu anteriormente, a taxa de juros, ela influencia diretamente enquanto, né, as pessoas vão conseguir aí de taxa para pegar dinheiro emprestado e fazer os seus financiamentos. E com isso, obviamente, ele conseguia que se as pessoas fizessem esse empréstimo, elas iam pagar contas, essa conta ia ser paga de outra empresa, que essa empresa ia conseguir sobreviver, ou a pessoa ia conseguir fazer o financiamento da sua casa, ia lá sustentar o setor da construção civil, né? Infelizmente, esses 2%, eles não vieram no momento em que a economia está extremamente aquecida, mas sim para salvar as empresas, tá? E aí chegou um momento em que não era mais sustentável, visto a nossa história, visto a inflação que subiu, porque daí taxas de juros baixas, eu comentei com vocês que aumenta o consumo. Se a gente tem demanda pelas coisas, os preços sobem, certo? Uma coisa puxa a outra. E se os preços sobem, nós conhecemos isso como inflação, né? E aí, para conter essa inflação que estava vindo bem mais alta do que as taxas de juros e também por ser insustentável no nosso país, começou-se um aumento da taxa de juros desde o dia 18 de março de 2021, tá? Então, do dia 1º de janeiro
de 21 até dia 18 de março de 2021, vamos botar aqui, nós tínhamos taxa de juros em 2%. Essa era a nossa Selic, né? Logo, nós tínhamos poupança em 1,4% e CDI em 1,9%. Perfeito. Então, deixa eu até colocar aqui de outras cores para ficar um pouco mais fácil. Quanto que estávamos as nossas taxas. Esse foi o período em que a taxa ficou próximo de 2% e o resultado das outras taxas eram essas, né? No dia, a partir de, então, vamos colocar de preto novamente. Pronto. A partir de 18 de março de 2021 até no dia 5 de maio de 2021, que foi ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de maio de 2021. A taxa de juros foi de 2,65%. Então, a primeira reunião aqui que teve do Copom, eles mantiveram, né, a taxa de juros, se eu não me engano. Na segunda, eles aumentaram. Ela veio aqui para 2,65%. Logo, nós tivemos uma poupança em 1,92% e CDI em, aqui é 2,75%. O CDI é que é 2,65%. Então, a taxa de juros aumentou, logo, os demais investimentos, eles também aumentam, né? Eles também têm esse impacto. Por quê? A poupança, a regra dela agora, que a Selic está mais baixa, ela rende 70% da Selic. Então, esse 1,92 é 70% desse 2,75 aqui, tá? E o CDI é 0,1% a menos que a nossa taxa básica de juros aqui, a Selic. Então, 2,65 a gente consegue ver aqui a mesma história. E aí, no dia de ontem, né? Então, a partir de hoje, a partir de 6 de março de 2020, a Selic está em 3,5%. Logo, nós temos poupança em 2,45% e CDI em 3,4%. E aí, a minha pergunta é o seguinte, né? O que surgiu lá para mim? E aí, Camila? Ok, eu já tô aqui no 5º mês do ano e eu já tive 3 taxas diferentes. O que é que eu vou receber com o meu dinheiro que está guardado? Qual dessas taxas que vai valer? O meu dinheiro só vai render com o valor que eu tiver lá em dezembro? E se eu tirar o dinheiro antes, quanto que vai estar valendo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? O que acontece? É feito, né? Existe o nosso CDI, poupança, Selic, diário, tá? Então, por exemplo, se você tem dinheiro aí na Selic, se você faz seu investimento lá no Tesouro Selic, ou se você faz no Nubank, em algum CDB que pague 100% do CDI, ele vai corrigir diariamente, tá? Então, diariamente, do dia 1º de janeiro de 21 até 18 de março, você recebeu lá referente a 1,9%. Então, você passou 77 dias recebendo 1,9% se você tem ligado 100% do CDI. Se você tiver lá no Tesouro Selic, você vai ter recebido 2%, tá? 77 dias você recebeu isso. Quando a taxa de juros veio aqui no dia 18 de março, né? E ela passou a ser 2,75%, você passou mais 48 dias recebendo esse 2,65%. Tomar uma vírgula aqui. Então, você passou mais 48 dias recebendo isso. E agora, a partir de hoje, né, a contar de hoje, que eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de março de 2020, você começa a receber 3,4%. Então, por quê? Porque você tem o CDI diário. Então, é feita uma média. Você não vai receber referente, por exemplo, se você botou o dinheiro durante esse ano inteiro, você vai receber só o que vai estar a taxa de juros em dezembro desse ano. Não vai ser isso. Você vai receber o quê?
Os dias que você estava com a taxa de juros em 2%, você vai receber referente a 2%. Os dias que você ficou com a taxa de juros em 2,75, você vai receber referente a 2,75. Agora, a quantidade de dias que você ficar com a taxa 3,5, você vai receber 3,5%, porque o CDI, ele é diário, tá? E a poupança, ela é mensal, né? Vocês sabem que, infelizmente, a poupança, ela não paga, então vou colocar aqui, ó, ela não paga diariamente. Botei um acerto onde não tinha, não. Ela não paga diariamente, tá? Então, ela só paga na data de aniversário. Então, por exemplo, se você colocou o seu dinheiro lá no dia 1º de janeiro de 2021 e você tirou o dinheiro no dia 28 de março de 2021 também, você recebe rendimentos somente de 2 meses, que foi... na verdade, de janeiro e fevereiro, né? Aqui, vou colocar janeiro e fevereiro. Março, você ficou até quase o final de março, mas não foi na data de aniversário, que seria 1º de abril, né, de 2021, fecharia o 3º mês. Como você não ficou na data de aniversário, você recebeu aí somente a 2 meses, porque a poupança, ela só paga na data de aniversário. Diferente do CDI, né? Se você fez investimento, vou até anotar aqui, ó, diferente se você colocou em CDB 100% do CDI, né? Liquidez, não precisa ser liquidez diária, porque se você tirar ou não, né, você vai acabar recebendo isso. Ou na Selic, ou no Nubank, que eu sei que tem bastante gente lá, você iria receber por 2 meses cheio, mais os 28 dias de março que deixou o dinheiro, tá? Isso ia acontecer. Então, na poupança, você só iria receber os meses de janeiro e fevereiro. Diferente se você colocou lá no CDB 100% CDI, na Selic, no Nubank, você ia receber os 2 meses cheios, mais os 28 dias de março, porque ele acaba corrigindo isso de forma diariamente, tá? Essa é a diferença. Então, a pergunta, né, da nossa aula, né, o intuito da nossa aula de hoje é: qual que é a rentabilidade que eu irei receber com os juros mudando várias vezes ao longo do ano? Então, você vai receber a quantidade de dias que você ficou com os juros mais baixo, você vai receber rentabilidade mais baixa. Quantidade de dias que você ficou com os juros mais altos, você vai receber os juros mais altos, né? Quando a gente olha, né, um relatório que o Banco Central disponibiliza para a gente, com a expectativa, né, com que ele espera, então a expectativa para encerrar 2021 é com a Selic em 5,5%. Então, hoje nós estamos com ela em 3,5%, certo? Mas o Banco Central espera que ela chegue em 5,5% até o final de 2021. Então, quer dizer que ao longo desse ano, nós estamos em maio, ainda vai haver diversos aumentos que chegue próximo de 5,5%. Isso aqui é uma expectativa, não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que eles errem um pouco para mais ou um pouco para menos, pode acontecer também. Pode ser que a taxa só chegue em 4,75%, mas também pode ser que a taxa chegue em 6%, 6,5%. Então, é uma expectativa do Banco Central, olhando a economia como um todo, o que ele vê, né, do futuro da taxa de juros aí para a gente. Quanto isso vai impactar? Então, a gente sabe que, né, a probabilidade é que ela aumente mais 2% aí, referente ao que ela está hoje. Quer dizer que o nosso dinheiro que está guardado
vai render mais. A partir do momento que eles definirem que ela vai aumentar o nosso dinheiro, também vai começar a render mais. Vai começar a render mais a partir do momento que eles baterem o martelo que ela aumentar. Então, a partir daquela data vai começar a render mais. O que passou, a gente vai ficar com a taxa de juros que estava naquele período anterior, tá? E a gente já sabe quais que são os pontos aí. Nós vamos receber mais, essa expectativa do Banco Central, mas também, se a gente precisar tomar dinheiro emprestado no mercado, vai estar mais caro conforme a expectativa que eles têm aí para 2021, tá? Outra coisa bem importante de eu mencionar antes da gente encerrar essa aula é que a expectativa para a inflação para 2021, né, conforme o IPCA, que é o indicador oficial de inflação pelo Brasil, é de, agora estou buscando porque eu anotei em algum lugar, 5,05 eu acho, vamos ver. Inflação, 5,04. Aqui, ó, 5,04%. Então, esse é o nosso indicador oficial de inflação. Eles esperam ter um aumento do preço das coisas aqui no país de 5,04% e que a nossa taxa de juros fique próxima de 5,5%. Essa é a expectativa do Banco Central para o nosso ano aqui de 2021. Se isso vai acontecer, a gente vai ver aí nos próximos capítulos que vai se desenvolvendo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, então, para vocês, que vocês, né, a rentabilidade do dinheiro que vocês têm, tanto em Selic, quanto em Nubank, quanto em CDB 100% do CDI. Se vocês tiverem uma aplicação, por exemplo, lá, que vocês estão ganhando 132% do CDI, o que é que vocês precisam saber? Vocês também vão ganhar, né, conforme a taxa de juros for aumentando, esse 132% aqui de vocês também vai aumentando. O que vocês vão ter que pegar? O CDI atual, no caso agora, né, que a gente está com a taxa de juros em 3,5%, o CDI atual é de 3,4%. Então, 3,4% vezes 132%. Então, eu vou descobrir aí quanto que é, aqui é vezes, não é por cento, né, Camila? Vezes, ponto. Vou descobrir quanto que é a minha taxa de juros. Depois, se o Banco Central, na próxima reunião, já pular para 5,5%, o que vai acontecer? Meu CDI vai começar a ser 5,4%. Vou fazer vezes 132% para saber qual que é esse resultado. O mesmo acontece para qualquer outro tipo de investimento que vocês têm atrelado ao CDI, se vocês querem descobrir qual que é esse percentual. Mas eles estarão, sim, sempre aumentando conforme a taxa de juros for aumentando. E vocês vão ganhar rentabilidade de acordo com o período que ficaram. Se ficou 50 dias com CDI em 3,4, vocês vão receber 50 dias, né, referente a 3,4, 132% a 3,4, e depois os próximos 100 dias que for a 5,4% vezes esse 132%, tá? Então, assim, sempre vai ser a quantidade de dias em que a taxa está agora com o que vocês têm contratado aí. É isso que vai acontecer com os investimentos. Agora, se você tem algum investimento aí que tá assim, ó, você pegou um pré-fixado que está ali pagando 5%, né? A taxa de juros, ela pode subir, ela pode cair, ela pode ir para 10%, ela pode ir para 15%, ela pode ir para 2%. Você vai ganhar 5%, independente do que acontecer com a taxa de juros. Porque você fixou a sua taxa em 5%. Então, se você fixou em 5% aqui por 2 anos, não interessa o que acontece com a taxa de juros. Você vai ganhar 5%. Agora, se você tem algo ligado, né, 132% CDI, se a taxa de juros aumentar, esse seu rendimento aqui vai aumentar, vai lhe pagar mais. Se a taxa de juros cair, esse tipo de investimento aqui que nós chamamos de pós-fixado, vai lhe pagar menos, né? Se a taxa de juros diminuir, você vai ganhar menos. Se a taxa de juros aumentar, você vai ganhar mais, tá? Então, se você tem um pré-fixado, nada muda para você na sua rentabilidade se a taxa de juros aumentar ou diminuir.
Agora, se você tem esse pós-fixado que lhe paga um percentual do CDI, ou se você tem a Selic propriamente dita, ou o Nubank, que o Nubank ele paga, né? Então, o Nubank, a conta do Nubank paga 100% do CDI, tem uma influência na sua aplicação sim, porque se a taxa Selic, a tendência dela é aumentar, a sua rentabilidade ao longo do ano vai aumentando também, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado vocês, que eu tenha tirado todas as dúvidas referente ao assunto, né, de qual que é afinal a rentabilidade que você vai ganhar. Você vai ganhar uma média da quantidade de dias que você ficou com aquela aplicação e estava a taxa de juros naquele período. Então, você, ao longo desse ano, que a taxa de juros ainda tende a aumentar, você não vai ganhar só 2, você não vai ganhar só 2,65, você não vai ganhar só 3,5. Você vai ganhar uma média dos dias que ficou aí com a taxa de juros, tá bom? Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e nos vemos na semana que vem na nossa aula de número 7. Um beijão e até mais!